Nossa palavra de hoje, pense poderosamente. O que é pensar poderosamente, irmãos? É pensar como Deus pensa. O seu Deus é o Todo-Poderoso. O seu Deus, Ele não pensa em termos de fracasso, de derrota, de escassez. Em nenhum versículo da Bíblia, eu te desafio, você não vai encontrar, vai estar escrito Deus falando: como eu estou fraco. Ô Gabriel, estou tão desanimado, me sinto tão abatido. Jamais, jamais, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus só tem pensamentos de vitória, de vitória. Mas olha, você precisa alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. A salvação, a palavra sozo, eu mencionei para você aqui hoje, ela significa salvação, mas ela é ampla no contexto. Nós sabemos que o homem é um ser triuno. O homem, ele é espírito, alma e corpo. E a salvação de Deus, ela salva cada parte desse homem. Então, por exemplo, a salvação do seu espírito aconteceu no passado, quando você ouviu a mensagem do Evangelho, e você acreditou com o seu coração, e você abriu a sua boca e falou: eu creio no Senhor Jesus Cristo, e eu recebo como meu Senhor e Salvador. Imediatamente você foi salvo, o seu espírito foi regenerado. Você estava morto para Deus, e agora você recebeu a vida de Deus. O Espírito Santo de Deus, como um raio celestial, veio habitar dentro de você. Essa obra está pronta, está pronta. Ela só tem que ser aperfeiçoada. O que é aperfeiçoada, pastor? É como um bebê. O bebê nasce, já está tudo pronto. Ele tem braço, ele tem perna, ele tem boca, ele tem língua, já está tudo pronto. Mas ele precisa ser aperfeiçoado para aprender a andar, para aprender a falar, para aprender a gesticular, a se movimentar. Assim é a obra de Deus no seu espírito. Já está pronto, você já se tornou nova criatura. Você já recebeu o Espírito Santo dentro do seu espírito. Mas agora você está sendo aperfeiçoado para aprender o que significa isso. O que é ser filho de Deus? O que é ter essa vida de Deus dentro de mim? Mas a salvação plena de Deus, ela atinge o seu corpo físico também. Mas essa obra é uma obra para o futuro. Por quê? No futuro, nós vamos receber um corpo glorificado. Porque esse corpo, com essa carne mortal, ela não pode entrar no céu. Por isso você vai receber um novo corpo, mas é uma obra no futuro. Tanto a obra de Deus no seu espírito, quanto a obra de Deus no seu corpo, não depende da sua ajuda em nada. É obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Mas também tem uma salvação no presente. Que salvação é essa, pastor? É a salvação da sua alma. A alma do homem é o que compõe o seu eu, a sua mente, a sua vontade, onde você toma as suas decisões e as suas emoções. Essa salvação da sua alma, ela exige de você uma contribuição, uma parceria com o Espírito Santo de Deus. Que parceria é essa? Quando você nasceu de novo, nós tivemos um impacto ontem. Pessoas nasceram de novo ontem. O espírito delas já é outro espírito, já é o espírito vivo, do Deus vivo. Mas a mente delas ainda é uma velha mente. A mente não é mudada no dia que você nasce de novo. A transformação da sua mente, a renovação da sua mente é um processo que dura a vida toda. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, o que importa para você hoje é a sua cabeça, é a sua mentalidade. Todos nós, sem exceção, uns em uma medida, outros em outra medida, precisamos ter a nossa mente renovada. Ninguém pensa 100%
como Deus pensa. Isso é um processo que vai levar a vida toda. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Mas presta atenção, a medida da renovação da sua mente é a medida do seu desfrute da vida abundante de Deus. Tudo é uma questão de mentalidade. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Lá em Romanos 12, versículo 2, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Diz assim, Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século. O que é conformar? Conformar é tomar a forma. Então este século, este mundo, ele tem uma forma, né? Vamos pegar em uma forma de bolo, uma forma retangular. Essa forma é um padrão de pensamento. Esse mundo tem uma maneira de pensar. Ele tem uma maneira de pensar acerca de dinheiro, ele tem uma maneira de pensar acerca de Deus, ele tem uma maneira de pensar acerca de casamento, de educação de filhos, de trabalho, de férias, de igreja, de tudo. Ele já tem uma maneira de pensar. E eu e você, quando nascemos, gerados pela nossa mãe natural, nós já nascemos com esse chip mundano. O nosso HD, ele já nasce danificado. Por que ele nasce danificado? Porque ele foi danificado lá no Éden. Quando Deus criou Adão com uma mentalidade. Mas porque Adão caiu, o chip, né, o HD de Adão foi contaminado de vírus. E esse vírus foi passado a toda a humanidade. Então essa maneira de pensar, você já nasce com ela, é educado por ela. Mas aí um dia você ouve a mensagem do Evangelho. E você nasce de novo. Você agora teve uma experiência de porta. O que é a experiência de porta? São as experiências abruptas, em que você é tirado de um local e entra em outro local. Então, por exemplo, você está lá na sua casa, na cozinha. A cozinha da sua casa é um ambiente. Naquele ambiente, você tem fogão, geladeira, pia. Naquele ambiente, é um ambiente que você vai cozinhar, é um ambiente que você vai lavar vasilha, é aquele ambiente, é a mentalidade daquele ambiente. Mas aí você passa da porta da cozinha e vai para a sala de estar da sua casa. Na hora que você passa pela porta, você mudou o ambiente completamente. A experiência de novo nascimento é uma experiência de porta. Você estava no império das trevas, lá era o senhor trevoso, Satanás. Ele mandava na sua vida, ele tinha uma maneira de viver lá. Mas você foi transportado desse império das trevas para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Nesse novo reino que você vive, também tem uma outra mentalidade. Mas isso não acontece da noite para o dia. Quando você entrou na sala da sua casa, lá é um outro ambiente. Lá você tem televisão, tem sofá, né, tem quadro, tem cadeira, outros móveis que compõem. Mas qual é o problema? A sua mentalidade ainda está da cozinha. Aí você quer lavar vasilha na sala de estar. Mas na sala de estar é lugar de sentar, ligar a televisão e assistir. Não é lugar de fazer. No reino do Filho do seu amor, é lugar de você sentar e assistir o que Deus vai fazer com os seus problemas. Não é lugar de você fazer. Lá no império, você tinha que fazer, você tinha que resolver, mas nesse reino não, nesse reino você senta, descansa e assiste de camarote o que Deus vai fazer com os seus inimigos e com os seus problemas. É uma outra mentalidade, é um outro ambiente. Mas qual que é o problema? Infelizmente, de muitos filhos de Deus, apesar de terem sido transportados para outro ambiente, eles vivem aqui com a mentalidade de lá. E se a sua mente não for renovada, alinhada, quando eu falo alinhada, eu falo pensar de acordo com Deus,
você não desfruta do ambiente que você está vivendo. Você vive num reino, você é um príncipe, mas você vive como um súdito, um plebeu. Entende o que eu estou dizendo? Sendo livre, você vive como escravo. Sendo dono, você vive como empregado. É triste isso, lamentável, mas isso tudo depende da renovação da minha mente. Percebe que a sua mente, ela está muito ligada com a sua espiritualidade, porque não adianta, jamais, você vai obter vitória falando de derrota, jamais você vai obter saúde falando de doença, jamais você vai obter prosperidade falando de miséria. Mas por que você fala? Porque a sua mente não é renovada. Tudo que você fala é de acordo com a sua mentalidade. E o que a Bíblia vai dizer? Que a sua mentalidade não é conformada, não é conforme a mentalidade desse século, desse mundo. Mas transformai-vos. É Deus que vai te transformar, irmãos? Não, é você. Fala assim comigo: a minha mente é minha, e eu sou responsável em transformá-la. É você que é responsável. Eu entendo que cada um tem uma velocidade, mas às vezes é meio triste para um pastor ouvir determinadas conversas, que você pensa, meu Deus, onde que esse irmão está ouvindo? Será que ele não está ouvindo a mensagem que está sendo pregada? Eu entendo isso, mas olha, todo alimento que você recebe pela graça de Deus no nosso ministério, ele é um alimento poderoso. Você precisa renovar a sua mente. Hoje eu fui muito edificado com o testemunho de uma irmã. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou: pastor, eu estava com um problema, uma enfermidade, e aquilo estava me tirando a paz, eu estava ficando irritada, nervosa, triste, abatida, mas no domingo passado eu liguei o aparelho lá na minha casa e fui assistir a palavra. E durante o louvor, durante a palavra, eu entendi que tinha voz, rugido do falso leão na minha mente, e eu me posicionei pela obra consumada do Calvário. Eu já sou curada. E ela disse que no outro dia o problema tinha cessado, mas voltou, e ela entendeu, é o rugido falso do leão, e ela tornou a se posicionar, de maneira que o problema da enfermidade foi resolvido. Por que foi resolvido? Por causa de uma mudança de mentalidade. A obra já foi consumada, a cura já foi liberada, mas é preciso nós fazermos a nossa parte, nos apropriarmos pela fé. Mas a nossa fé está ligada à nossa mentalidade, e a nossa mentalidade precisa ser transformada. Por quê? Eu vou me transformar. Como? Pela renovação da minha mente. E o que a renovação da minha mente vai produzir em mim? Eu vou experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala assim comigo: a vontade de Deus para a minha vida é boa, é agradável e é perfeita. Primeira coisa, é boa. Jamais atribua a Deus coisas ruins. O que é ruim, irmãos. Doença é ruim, pobreza é ruim, dificuldade financeira é ruim, problema no casamento é ruim, problema com filhos é ruim. Isso é ruim. Se é ruim, não é vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa. Você sabe muito bem o que é bom, mas para eu experimentar a boa vontade de Deus, eu tenho que renovar a minha mente. Então a vontade de Deus sempre é boa para a minha vida. Você não pode lidar com uma enfermidade e falar, isso deve ser vontade de Deus para a minha vida. Não, doença não é. Por que eu te digo que não é? Por causa da Bíblia. A Bíblia diz que doença é resultado de maldição, está lá em Deuteronômio 28, e a Bíblia diz que para isso, no Novo Testamento, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e dentre as obras do diabo que Jesus mais desfez, foi doença. Chegava um punhado de doente e Jesus falava,
seja curado, seja feito conforme a sua fé. Por quê? Porque aquela doença era obra de Deus? Jesus ia falar assim: ô Pai, o Senhor me perdoa, mas eu vou ter que curar essa doença aqui, eu sei que foi o Senhor que deu. Não, as doenças não provêm de Deus, não provém. Doença é coisa ruim, e se é ruim, não é boa vontade de Deus para a minha vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Agora, qual que é o problema da mente? Se você lida com a doença como sendo vontade de Deus, filho, você não vai se apropriar da cura, porque aliás, é Deus que quer essa doença para a minha vida. Então, como é que eu vou ter fé para orar, para ser curado? Agora, se a minha mente for renovada, e eu entender que doença não é vontade boa para a minha vida, e eu entender que não é vontade de Deus que eu fique doente, eu vou me levantar com ousadia e falar: Pai, eu não aceito essa obra maligna na minha vida, porque eu creio que o Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, e o que o Senhor tem para mim é uma vida saudável, sem dor. Dor não é vontade de Deus para os filhos dele. Outra coisa que a vontade de Deus é agradável. É sempre agradável, sempre é prazerosa. Então, por exemplo, alguns vão dizer, né? Não, a vontade de Deus é a cruz. E a cruz lembra de quê? Dos sofrimentos de Jesus. Então a vontade de Deus é sofrimento para os seus filhos. Não, isso é mente não renovada. A cruz que Jesus sofreu foi a nossa cruz. Ele sofreu os nossos sofrimentos, doença, pobreza, miséria, depressão, tristeza, escassez, para que nós não sofrêssemos mais hoje. Pastor, então que cruz é essa que Jesus fala: tome a sua cruz? É a cruz de fazer a vontade de Deus, em contrapartida da nossa vontade. É a cruz de eu me sujeitar à vontade de Deus. Mas olha, a vontade de Deus é agradável. Se você tem feito algo que está sendo desagradável para você, até mesmo ministério. Se eu for um pastor que fala: o ministério é um peso para mim, mas é a vontade de Deus. Coitado, foi chamado para ser pastor. Não é obra de Deus, é obra humana. Porque a obra de Deus, a vontade de Deus, ela é agradável. Eu vou ser um líder de célula, porque eu vou ter que prestar contas, né, diante de Deus, então eu tenho que ser. Não faça, porque não é obra de Deus na sua vida, porque obra de Deus é agradável. Sabia que até os nossos missionários que estão no Paquistão, na Índia, sendo ameaçados de morte, aquilo para eles é agradável? Não é para mim, que não fui chamado para lá. Se eu for para lá por vontade própria, vai ser muito desagradável, porque não é vontade de Deus. Mas para ele que está lá, que teve um chamado, um comissionamento, na hora que ele entra e o cara fala: eu vou te matar por causa do evangelho, aquilo dá uma alegria nele. Por quê? Porque é a vontade de Deus para a vida dele. Então ela é agradável. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E terceiro, a vontade de Deus é perfeita. Você pode não estar entendendo hoje o que você está passando, você não compreende os caminhos que você tem trilhado, mas lá no final, o seu Deus, que é um Deus perfeito, que tem uma vontade perfeita para a sua vida, Ele vai te mostrar que cada um desses caminhos contribuíram para o seu bem, porque a promessa de Deus é: tudo vai cooperar para o nosso bem. Quando diz amém? Então é necessário ter uma mente renovada, e hoje nós vamos falar um pouco disso. Primeira coisa que eu quero falar com você, acerca de ter uma mente renovada: a sua vida será determinada pelos seus pensamentos. Fala assim comigo: a minha vida é determinada pelos meus pensamentos. Olha o que diz Provérbios 23, 7. A palavra de Deus diz assim: assim como ele imagina, assim ele é. Do jeito que você imagina, as coisas se tornam. Você imagina coisas a seu respeito, é isso que você vai se tornar. Você imagina coisas a respeito de pessoas, é isso que aquelas pessoas vão se tornar para você. Você imagina coisas a respeito de trabalho, de situações, é aquilo que você está imaginando que vai se tornar para você.
Vê como é que o seu pensamento é muito sério. Porque o seu pensamento vai determinar a sua vida. Às vezes as pessoas dizem assim: eu sabia que isso ia acontecer. Mas presta atenção, filho. Aquilo aconteceu porque você determinou que ia acontecer. Não é porque você sabia que ia acontecer, você fez acontecer. E olha, quando eu falo de pensamentos poderosos, eu não estou falando de pensamento positivo, humano, que isso não tem valor, poder nenhum. Pensamentos poderosos é pensar como um Deus todo-poderoso pensa. Deus não pensa em termos de fracasso, Deus só tem pensamentos de vitória. Deus não pensa em termos de pobreza, de enfermidade, Deus só pensa em termos de saúde e prosperidade. Deus só pensa em termos de alegria, de vitória, de vigor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Esses são os pensamentos de Deus, e que você deve alinhá-los com o Senhor, porque do jeito que você pensa, a sua vida se torna. Essa palavra está muito ligada à palavra de domingo passado, onde nós falamos do rugido do falso leão, porque o tempo todo, o diabo tem lançado dardos inflamados, setas, pensamentos na sua mente. Mas como eu disse para você no domingo passado, ele só fala na primeira pessoa, para você achar que é você que está pensando: eu sou um fracasso, eu sou um derrotado, eu sou doente, eu sou endividado. Por quê? Porque aí você vai achar que não é ele, e aí você vai aceitar esse pensamento, e esse pensamento vai moldar a sua vida, ele vai determinar a sua vida. Por isso que é importante, filho, você saber o que você pensa, porque os pensamentos não são neutros, não são neutros. É interessante que os elefantes de circo, aqueles elefantes enormes, eles são presos por uma corrente na perna, mas uma corrente facilmente, se ele der uma puxada assim, ela arrebenta. Mas aquele elefante, ele não arrebenta aquela corrente, porque na cabeça dele, ele não consegue. Mas por que na cabeça dele ele não consegue? Porque ele foi condicionado, desde o seu nascimento, com essa mentalidade. Então o que os adestradores fazem? O elefante nasce, o adestrador coloca uma corrente na perna dele, e por ele ser pequeno, criança, ele não consegue arrebentar mesmo. E ele tenta uma semana, tenta um mês, até que ele se cansa de tentar. E na cabeça dele fica condicionado: você não consegue arrebentar essa corrente. E aí o que ele faz? Ele cresce. Mas aí agora ele consegue arrebentar a corrente. Mas na mente dele foi condicionado que ele não consegue. E na mente dele, por ele ser condicionado assim, ele não tenta mais. Vê a importância da mentalidade? Isso acontece com muitos filhos de Deus, infelizmente. Lá nas trevas, quando ele era filho do maligno, ele tentava e não conseguia. Mas aí agora ele faz parte de outro reino. Mas como ele não está renovando a mente dele, ele acha que no reino que ele vive agora é assim, que ele não consegue também, porque ele esquece que, como nós lemos aqui hoje no culto, que o que é impossível para ele, não é para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Se não tem uma porta aberta para mim, Deus cria a porta e abre diante de mim. Se a circunstância parece impossível aos meus olhos, Deus faz com que todas as coisas sejam possíveis para mim. Se há alguma necessidade e ela não existe para poder suprir, Deus cria do nada algo para suprir a minha necessidade. Quantos creem nisso? É uma mentalidade, é uma mentalidade. Você crê que Deus é real e que Ele participa de cada detalhe da sua vida. É o Deus que faz parte da sua vida, é o Deus que provê tudo, toda hora, em todo instante na sua vida, porque Ele está em você, e a promessa dEle é que jamais Ele te abandona. Portanto, em todo instante da sua vida,
tem um Deus dentro de você. Nós temos um Emanuel, não somente um Deus conosco, mas vou inventar um português aí, um Deus emnosco, dentro de nós. Mas precisa renovar a mente, E olha, você precisa renovar a sua mente, não é com um pensamento positivo, como eu disse para você. Isso não é pensamento positivo, isso é pensamento de fé. É pensamento alinhado do jeito que Deus pensa. Então, por exemplo, você está enfrentando um problema no seu casamento. E aí você olha e fala, não tem jeito, esse marido não muda, essa mulher não muda. É pensamento de derrota. Você tem que olhar e falar, o coração do homem está nas mãos de Deus. E Deus inclina para onde Ele quiser. Deus muda o meu coração e Deus muda o coração da minha esposa. Deus muda o meu coração e muda o coração do meu marido. Aí se Ele não quiser, nem se Ele não quiser, impedimento para Deus fazer. Porque Deus faz. Quantos dizem amém? O que você tem? Olha só um versículo, está lá em Provérbios 4, 23, numa linguagem da Bíblia que se chama a mensagem. Eu até baixei esse aplicativo no meu celular, que tem uma leitura que te edifica muito. Ele diz assim, que é o que na nossa tradução diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas nessa Bíblia, a mensagem, nessa tradução, diz assim, vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. O que você está pensando? O que você está pensando está te ajudando ou está te prejudicando? Então decida hoje abandonar todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo, de depressão, de ansiedade. Decida isso em Deus e fala, eu rejeito todo pensamento de derrota, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso que eu estou te dizendo, filho, não é frase de efeito não, é real, é palavra de Deus. E quando você fala o que a palavra de Deus diz, quando você entra em concordância com a palavra, quando você alinha a sua palavra com as palavras de Deus, coisas poderosas acontecem na sua vida. Mas isso tudo parte de uma mentalidade renovada. Olha o que Paulo vai dizer antes vamos ler os Salmos aqui, Salmos 15, Romanos 15, é Paulo mesmo, Romanos 15, versículo 13, olha o que Paulo vai dizer, e o Deus da esperança, você sabe o que significa a palavra esperança? Expectativa de coisas boas. O que você tem expectativa para o seu futuro? Pastor, não estou esperando muita coisa não. Então é isso que você vai ter, não vai ter muita coisa. O Deus que você serve, o Deus que é o seu Pai, é um Deus de boas expectativas, expectativas de coisas grandes para o seu futuro. O Deus da esperança vos encha de gozo, alegria e paz no meu crer, no meu jeito de pensar, para que eu pense como Deus pense, para que eu seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus de boa expectativa, Ele me enche de alegria, porque eu penso também como Ele. Eu tenho boas expectativas para o meu casamento, eu tenho boas expectativas para a minha vida financeira, eu tenho boas expectativas para a minha saúde física. Irmãos, eu vou te contar, fazer um parênteses aqui, para te contar algo pessoal meu, é uma experiência minha. Eu faço um exercício físico, pode não parecer, mas eu faço crossfit. Desde quando eu comecei a fazer, há 3 anos atrás, é a mesma conversa. Cuidado porque lesiona o joelho, cuidado porque eu já conheci gente que teve o joelho lesionado, mas todo o tempo eu me posicionei, está amarrado, porque o meu joelho é do Senhor, eu não vou ter lesão no joelho. Não estou dizendo para você que eu faço o que os jovenzinhos fazem não, mas eu jamais tive um problema de joelho, porque eu não deixei a minha mente ficar condicionada com derrota, porque eu sou saudável.
Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas é a mente. Você não pode isso. Porque, isso aqui prejudica. Aí você aceita. Isso aqui é normal. Essa derrota aqui é normal. Todo mundo vive essa derrota na vida. Você aceita. É isso que você vai ter. Porque você está condicionando a sua mente com a derrota. Mas se você se posiciona e fala, eu não penso igual a esse mundo. Eu sou filho do rei. Eu não vivo como o mundo vive, porque eu tenho uma vida sobrenatural. E o meu Deus me faz saltar muralhas, saltar caixote, e meu joelho não ser lesionado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É uma condição da mente. Então a primeira coisa é essa: sua vida é determinada pelos seus pensamentos. Segunda coisa, quem controla o seu pensamento, controla a sua vida. Por isso que o Romanos 12 vai dizer, transformai-vos. É você que determina a sua vida. Não sou eu, não é o seu cônjuge, não é o seu pai, é você que determina. O que você vai ter é determinado pela condição mental. Ah, isso aqui é muito grande para mim, isso é muito caro, quem sou eu? Olha uma mente limitante. Agora se você falar, se Deus tem isso para mim, eu posso entrar em qualquer lugar que as portas se abrem. Se Deus tem isso para mim, nada pode impedir o agir na vida dele, na minha vida. Então eu quero saber o seguinte, Deus quer? Porque se Deus quer, meu filho, homem nenhum pode se colocar e impedir. Muitas pessoas dão muito crédito a homens, porque é o homem que me resistiu, porque é o fulano que não deixou eu crescer, porque é o ciclano que impediu o meu crescimento. Quem é o homem para impedir coisa alguma? Não é nada. O que você tem que saber é se você, com a mentalidade limitante, o que é mentalidade limitante? Uma mentalidade que te limita, ela não deixa você ir avante. A sua mentalidade limitante é que limitou. A sua mentalidade é que determinou como vai ser o seu casamento. A sua mentalidade é que determinou como vai ser os seus filhos. A sua mentalidade é que determinou como vai ser o seu ministério. Tudo é uma questão de mente. Como estão acompanhando o que eu estou dizendo? De mente. Fala comigo, renova minha mente, Senhor. Você precisa experimentar de vitória na sua vida. Você tem que se levantar e falar, olha, eu creio, Deus tem grandes coisas para mim. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Nenhum vírus, nenhuma pandemia vai me abater, porque eu creio, eu sou guardado, a minha casa é guardada. Quantos ataques malignos durante essa pandemia na mente, levando as pessoas a ficarem com medo, apesar de serem filhas de Deus, vivendo como derrotados, limitados. Por quê? Por causa de uma mente. Deus não pode lidar com um vírus. Deus não pode lidar com uma pandemia. Como é que Deus vai me guardar se eu não fizer a minha parte? A sua parte é crer. A sua parte é declarar, eu sou filho de Deus, não sou como um filho do diabo aí fora não. E eles têm que se preocupar mesmo, porque o vírus está vindo do pai deles. Agora meu pai não. Nenhuma arma forjada contra mim prospera. Eu sou guardado. Eu já vacinei também, por causa da minha profissão. Mas aí eu estava na fila para vacinação, e as pessoas estavam dizendo, eu já estava tomando a segunda dose. Ah, porque a primeira dose a pessoa passou mal o dia todo, e ficou uma semana. Uma outra profissional da saúde estava falando comigo que os pacientes dela, ela é médica, os pacientes dela ficavam um mês. Eu falei, pois eu não senti nada, e nem vou sentir na segunda dose. E foi o que eu não senti. Porque é uma mentalidade, você determina. Pastor, mas é todo mundo. Por que você acha que você é diferente dos outros? É porque você é melhor? Não! É porque eu sou filho do melhor. E Ele me guarda. Ele me protege. Mas se algo acontecer, Ele tem provisão de cura. E se uma necessidade surgir, Ele tem provisão para sanar toda a minha necessidade. Ele não é indiferente a mim.
tudo o que eu preciso, Ele pode me dar e Ele quer me dar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você tem que se posicionar, você tem que renovar a sua mente e pensar de acordo com o seu Pai. Olha o problema de uma mentalidade errada. O povo de Israel, não vou ler com você por causa de tempo, lá em Números 13 está relatado. Deus tirou o povo cativo do Egito, um povo que viveu 400 anos como escravo. Então eles nasceram escravos, tiveram netos escravos, bisnetos escravos, é uma mentalidade de escravo. Isso não sai da noite para o dia. E Moisés foi lá o libertador, fez as maravilhas, as 10 pragas, o mar se abriu e eles foram junto rumo a Canaã, a terra do descanso. Chegando lá, segundo os historiadores, os teólogos, quase 2 anos de caminhada, milhões de pessoas, Deus fala com Moisés: eu já entreguei essa terra. Entra, manda 12 espias, 12 homens para ver e para trazer o relatório da terra. Quão boa a terra é. Moisés então enviou. Dos 12 espias, 10 tiveram um relatório negativo. A terra é boa, realmente aqui os frutos, eles trouxeram cachos de uva lá, são bons, porém, os homens que habitam lá são homens de grande estatura, as cidades são fortificadas. Não, nós não conseguimos, nós somos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos, não conseguimos. Mas Josué e Calebe viram as mesmas coisas. Eles viram os homens gigantes, eles viram as cidades muradas, fortificadas, mas eles tiveram uma outra mentalidade. Eles falaram: vamos possuir, Deus já nos deu. Se Deus nos deu, meu filho, quem é um homem, quem é gigante, quem é cidade fortificada, não há impedimentos, vamos embora. Mas olha como é que é notícia ruim. 10 deram notícia ruim e aquilo esparramou igual fogo no capim. Milhões de pessoas deram crédito à notícia ruim. Não é assim? Você tem lá notícia boa da parte de Deus, mas você tem notícia ruim aí nos telejornais. Você dá ibope para notícia ruim. Você acredita mais na notícia ruim do que na notícia boa. Por que isso? Porque a sua mente velha é condicionada para a derrota. A sua mente adâmica, que você herdou de Adão, é mente de tragédia. É mente condicionada para catástrofe, para desastre. Não é mente que espera coisa boa, mas a mentalidade do reino é uma mentalidade do Deus da esperança, do Deus da expectativa de coisas boas. Só Josué e Calebe, daquela geração de 20 anos para cima, entraram na promessa. O que determinou desfrutar de Canaã? A mentalidade. Deus tem a promessa para todos os filhos. Deus não faz acepção de filhos. A promessa é estendida para todos. Mas quem são os que desfrutam? São aqueles que têm a mentalidade alinhada com a mentalidade de Deus. Deus me deu, então eu vou botar o pé. Deus me deu, eu vou entrar para dentro. Deus me deu, eu vou apropriar. Ah, mas e a dificuldade? Isso não é nada para Deus. Ah, mas olha aí o problema. Maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Ah, mas olha aí, é muito grande. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não negou o próprio filho, antes me deu. O que ele vai me negar? Nada, nada. É só eu pedir que papai dá. Quantos creem nisso? Mas eu não mereço. Não mereço e continuo não merecendo. Mas Cristo fez para que eu pudesse merecer. Ah, mas olha aí o que você tem feito. Não tem nada a ver com o que eu faço. Tem tudo a ver com o que Cristo fez. Ele se tornou o que eu era, para que eu me tornasse o que Ele é. Ele levou a maldição na cruz, para que eu desfrutasse da sua bênção continuamente. Ele se tornou filho do homem, para que hoje eu me tornasse filho de Deus. Ele se fez pobre, para que hoje eu fosse enriquecido em todas as coisas. Ele levou as minhas chagas, para que hoje eu desfrutasse da saúde que é dele. Essa é a obra da cruz, mas precisa ter uma mentalidade alinhada com ela.
Eu pergunto para você, você é do time de Josué e Calebe, ou você é do time da maioria? Porque é a minoria que pensa como Deus pensa. Mesmo na casa de Deus, mesmo no meio dos filhos de Deus, é a minoria que tem a mente renovada, que pensa em termos de vitória, que pensa em termos de fé, que pensa em termos de provisão, que pensa em termos de boas expectativas. É a minoria, mas decida ficar do lado da minoria. Amém, meus irmãos? Terceiro princípio. Aliás, vamos ler antes lá em Isaías 8, 12 ao 14. Olha o que o profeta vai nos dizer. Eu vou estender 10 minutos, tá, irmãos? Que as irmãs estejam ali em nome de Jesus pacientemente com as nossas crianças. Olha o que vai dizer. Não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não pensa igual esse povo, não. Não fica com medo do que esse povo tem medo. Você não faz parte deles. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, pensa nele, olha para ele, fala dele, da obra dele, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Agora olha só o que o 14 vai dizer, ele vos será por santuário, mas será pedra de tropeço. Olha só, o Senhor, ele pode ser abrigo, proteção, santuário para uns, mas pode se tornar pedra de tropeço, rocha no meio de caminho para outros. Ele é o meu santuário, ele é o meu protetor, ele é o meu abrigo, jamais vai ser a rocha de tropeço. Quantos dizem amém? Pensa como Deus pensa, não tema o que esse mundo tem medo, não é para você mais essa vida, você faz parte de outro reino, e como participante desse outro reino, você tem uma outra mentalidade. E olha, pastor, como é que eu faço? A mente é sua, filho, você decide o que você pensa. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Uau! Eu decido o que eu penso. O diabo não decide o que eu penso. O diabo lança setas de derrota, de fracasso, de depressão, de desânimo, de ansiedade, mas eu rejeito, porque não é assim que Deus pensa. Eu sou filho de Deus, a mente é minha e eu alinho a minha mente como o meu Deus pensa. Eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. A vitória está do meu lado, porque o Senhor Jesus já conquistou a vitória na obra do Calvário. Eu tenho a saúde plena, eu tenho vigor, eu tenho alegria, eu tenho provisão, eu vivo uma vida abundante, eu reino em vida, e isso tudo eu recebo pela fé. Tudo é de graça, eu só tenho que crer, me apropriar e colocar os pés e desfrutar. Quantos dizem amém? Mas é preciso ter uma disposição mental, eu preciso alinhar a minha mente. Olha o que o Salmo 125 vai dizer. Tem uma versão que fala assim, está aí no seu boletim: Deus dará vitória aos que estão em sintonia com Ele. O que é estar em sintonia com Deus? É como as ondas de rádio, você vai lá e sintoniza nos pensamentos de Deus. Para ter vitória, tem que ter pensamento de vencedor. Para ter provisão, tem que ter mentalidade de gente próspera. Mesmo lá no mundo, você pode olhar isso. As pessoas que desfrutam lá no mundo de algum tipo de sucesso em alguma área da vida delas, é porque a mente delas está alinhada com a mente de Deus. Eles não sabem, eles pagam caro para receber princípios que está de graça na palavra de Deus.
Às vezes a pessoa paga um curso aí de coach, sei lá mais o quê, e na hora que você vai ver, está tudo na palavra. São tudo princípios bíblicos. Por que ele desfruta? Porque na hora que ele alinha a mente dele, mesmo não sabendo que ele está pensando como Deus pensa, a provisão entra naquela área da vida dele. Deus, Ele dá vitória a quem está em sintonia com Ele, quem pensa como Ele pensa. Alinha seus pensamentos, não seja negligente com aquilo que você pensa, não seja displicente, qualquer coisa na minha cabeça. Não, você não pode impedir um passarinho de pousar, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Você não pode impedir o diabo de jogar seta, mas essa seta não vai enraizar na minha mente. Eu rejeito esses pensamentos de derrota. Por quê? Porque é o diabo que está lançando. E eu pergunto para você, quem está falando aos seus ouvidos? Gênesis 3:11, quando Adão caiu, e Deus veio procurar Adão, e Adão falou: oi Adão, onde é que você estava, Adão? Adão falou: eu estava nu, e porque eu estava nu, eu fiquei com medo. O que o Senhor pergunta para ele? Quem te fez saber que você estava nu? Quem te falou que você é derrotado? Quem te disse que você é doente? Quem disse que o seu casamento acabou? Quem disse que essa dívida não pode ser paga? Quem disse que você nunca vai dar nada na vida? Quem disse? Porque não fui eu, Deus está dizendo, foi o diabo. O diabo sopra isso nos seus ouvidos, mas como eu disse para você, ele sopra na primeira pessoa. E assim como Deus perguntou para Adão, Deus está te perguntando: quem disse que esse negócio não pode ser resolvido? Quem disse que essa empresa acabou para ela e ela fechou? Quem disse que essa empresa não pode prosperar e te dar muito além do que você precisa e espera dela? Quem disse que você não pode fazer esse curso? Quem disse que você não pode, ser promovido nessa empresa? Quem disse isso? Porque não é Deus que tem pensamentos de derrota a seu respeito. Deus tem pensamentos de paz. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Quais são os pensamentos de Deus? Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Conta a história de Mefibosete. Mefibosete era descendente de Saul. Saul havia morrido, Davi agora assume o trono. O que Mefibosete pensa? Bom, Davi vai querer o meu mal, eu sou descendente de Saul. Mas Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, e o coração de Davi era um coração favorável a toda a descendência de Jonatas. Mas aí Mefibosete não sabia, e aí Davi fica sabendo: tem algum descendente de Saul, da casa de Saul? Manda buscar. Quando os guardas vão lá na casa de Mefibosete buscá-lo, Mefibosete passa aperto, porque tem maus pensamentos acerca do rei. O rei está querendo me matar, o rei quer fazer mal para mim. E quando ele chega diante do rei, olha o que ele fala: quem sou eu? Um cão morto, para que o rei se lembre de mim. Isso lembra o quê? Moisés, não é verdade? Deus fala: Moisés, vai lá se apresentar com o faraó. E Moisés fala: quem sou eu? Eu vou falar para o povo o quê? Quem eu sou? Deus fala, Deus nem dá crédito para Moisés. Moisés, o negócio não é quem é você não. Fala com o povo, o eu sou te enviou. Porque a questão não é quem você é, a questão é quem o eu sou é na sua vida. E o eu sou é tudo aquilo que você precisa. Ele é. E aí Mefibosete chega lá com a mentalidade de cão morto, querendo receber tragédia da parte do rei. Mas o rei tinha um coração favorável. Quantos filhos de Deus têm a mentalidade de Mefibosete? Acham que Deus está querendo punir, acha que Deus está com pensamentos de tragédia. Deus sabe o que eu fiz, Deus sabe o que eu pensei, como é que eu vou desfrutar agora de bênção? E aí, porque não tem a mentalidade alinhada, não sabe que pensamentos Deus tem a nosso respeito, não desfrutam. Mas nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus,
sua mente foi renovada. De maneira que você sai daqui, não como entrou, mas com uma mentalidade transformada. Não digo para você que esse processo se encerra hoje. Não se encerra, ele é por toda a vida. Mas quanto mais a sua mente é renovada, mais você experimenta de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fique em pé no seu lugar. Antes de nós ministrarmos uma canção, vamos fazer uma confissão ao Senhor. Como nós estamos falando de mente, profeticamente coloca a mão aí na sua mente. Oh Deus, ajuda, né? Fala, Senhor, me ajuda, Senhor, muda a minha mente. Fala assim comigo: eu decido transformar a minha mente e alinhá-la, sintonizá-la com a mente de Deus. Eu decido ter pensamentos como Deus pensa, pensamentos de vitória, pensamentos de saúde, pensamentos de prosperidade, pensamentos de descanso, pensamentos de alegria, porque o meu Deus tem esses pensamentos para a minha vida. Aleluia. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus.